Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa primeira aula da disciplina de desenvolvimento mobile, tá? Eu me chamo Leonardo, vou trabalhar com vocês aí ao longo das próximas 4 aulas dessa disciplina e preciso fechar com vocês alguns acordos antes que a gente avance aí para o conteúdo da aula, tá, gente? A gente tem aí 1h20 de aula, então eu vou tentar trazer o máximo de conteúdo e prática possível para vocês. Eu acho que uma coisa que precisa ficar claro quando a gente fala de desenvolvimento mobile, principalmente da ferramenta que a gente utiliza para Android, né, que é digamos assim, que é a ferramenta, é o ambiente de desenvolvimento oficial de aplicativos para Android, que é o Android Studio, ele é um pouco pesado, tá? Então, para que a gente ganhe tempo, algumas coisas elas vão ser feitas na prática, a gente vai fazer ao longo das aulas, tá? O que eu não consegui entregar para vocês durante uma aula que eu necessitar, que eu acreditar que é importante que vocês saibam, eu vou tentar produzir conteúdos complementares para facilitar o estudo e o aprendizado de vocês. Eu me comprometo com isso, tá? Vamos para o slide? Então, para a gente... Vou fazer logo um acordo com vocês. Essa primeira aula eu vou falar só agora, não vou me repetir para não cansar vocês disso, tá? Mas uma coisa que eu vou fazer bastante ao longo das aulas, à medida que for necessitando, eu ver que for necessitando, eu vou providenciando para vocês os conteúdos complementares. Eu vou usar uma coisinha chamada encurtador. Eu estou adotando isso para todas as disciplinas, tá, gente? Encurtador de URL, tá? Para quem não sabe o que é isso, eu montei um material complementar que explica na prática o que é um encurtador de URL, tá? Quem quiser acessar, quem quiser verificar esse conteúdo e estudar isso, pode fazer acessando esse link aqui, ó. bit.do/encurtador, tudo minúsculo, tá? Underline, deixa eu confirmar, underline, isso mesmo, underline URL, tá, gente? Nota que eu estou escrevendo tudo minúsculo, isso aqui é como se fosse um link de um site, tá? Mas aí eu coloco ele no encurtador, porque o encurtador tem uma característica, eu sou suspeito para falar, né, gente, mas por que eu gosto muito do encurtador de URL? O encurtador de URL ele vai pegar um catatal de informação, um link gigantesco, tá? Uma coisa enorme, e vai colocar numa URL menor. E isso facilita muito que a gente memorize esse link. Às vezes é um link muito importante, então a gente consegue memorizar ele, tá bom? Então eu estou usando o encurtador por esse motivo. Vamos voltar no slide. Vocês estão vendo ali, esse material já é o primeiro material complementar que eu estou trazendo dessa aula, apesar de não ter muita relação com a disciplina, mas é um material informativo e eu julgo todo tipo de conhecimento válido, tá? Então fica a critério de vocês, quem não souber e quiser saber o que é um encurtador, nesse link aí vocês vão ter essa informação, tá bom? Gente, então vamos lá, rapidamente, a gente vai começar uma disciplina que ela tem uma importância no mercado de trabalho que vocês não fazem ideia do quanto a gente tem precisado de profissional. Na verdade, o mercado de TI está saturado, acho que agora nos últimos tempos, principalmente, né? A demanda por profissionais no mercado de TI ela tem aumentado muito, nós já estamos trabalhando, o mercado já está funcionando com déficit de profissional na área, sobretudo na área de desenvolvimento, seja um tipo de desenvolvimento para mobile, dispositivo móvel, seja desenvolvimento para aplicações web, não importa, tá, gente? Nós já estamos com o mercado trabalhando de maneira saturada. O que isso tem feito, o que isso tem exigido, que de certa forma é bom para nós profissionais da área, mas o que isso tem exigido do mercado cada vez mais. Como a gente tem um número menor, é a velha lei da oferta e da demanda, né? Se eu tenho uma demanda muito grande por um tipo de serviço ou produto e tenho uma oferta de mão de obra muito pequena, qual é a tendência, qual é o movimento esperado para lidar com esse contexto, né, gente? A gente vai ter uma disputa aí do mercado por profissionais que atuam, por exemplo, na questão do desenvolvimento para dispositivos móveis, né? E aí o que é esse mercado? Entenda mercado como empresas, como instituições da área de tecnologia que precisam do profissional programador,
no corpo de colaboradores dessa empresa, tá, gente? E o que vai acontecer nesse contexto? A gente vai começar a perceber uma disputa aí uma disputa das empresas por mão de obra, pelos profissionais. Isso vai eleva o salário, porque você tem que ter uma oferta de vaga de emprego com um salário vantajoso, porque senão o profissional, o programador, ele escolhe um outro que está pagando melhor, né? Acaba tendo um pouco essa pegada aí na hora da escolha do trabalho, da empresa, né? Além disso, lógico, o salário não é tudo, é uma parte considerável dessa relação, mas além disso, o que a gente começa a perceber? As empresas começam a entregar ambientes agradáveis para o profissional trabalhar. Ambientes como ambientes de empresas grandes, como Facebook, Google, Twitter, empresas que são empresas de referência, inclusive. Elas acabam ditando muito tendência para o mercado, né? Então, Mercado Livre, enfim. A gente tem as empresas que elas oferecem um ambiente. Agora a mais nova onda do momento é o trabalho home office, né? A gente tem empresas como o Twitter. Para quem não sabe, o Twitter é uma rede social que você tem lá um número de 140 caracteres que você pode postar textos, enfim, pensamentos, críticas e tudo mais nessa rede, tá? Twitter anunciou já há algum tempo que vai adotar um modelo de trabalho home office 100%. O que isso quer dizer, gente? A gente está vendo o movimento movimento do mercado de modo geral, né? Adotando o serviço home office. As pessoas elas começam a trabalhar mais de casa. E assim, nós já vemos aqui na região onde eu moro, a gente já vê muito esse movimento de contratação. E aí uma das informações no anúncio de uma determinada vaga é justamente essa, né? Trabalho 100% home office, em tempo integral. Então a pessoa ela já vai ser contratada sabendo que vai trabalhar de casa, ela não vai precisar se deslocar para um ambiente de trabalho, para um escritório, enfim, ela já sabe que vai trabalhar home office. Isso está sendo interessante a gente fazer essa reflexão no começo da aula, porque é algo que acaba tendo uma relação muito, muito íntima com tendência, que é um dos assuntos que a gente vai falar ao longo dos slides, tá bom? Dito isso, acho que a importância do estudo ela é sem precedentes. Acho que conhecimento é libertador. Quanto mais a gente acessa o conhecimento, mais esse conhecimento nos engrandece, nos torna pessoas melhores, lógico, se a gente souber usar esse conhecimento para o bem. E aí eu estou terminando de ler um livro, eu tenho esse hábito, tá, gente? Então não se assustem, eu peço licença para vocês para trazer um fragmento desse livro. Eu usei outras 2 disciplinas para encerramento das outras 2 disciplinas. Com vocês eu trago para a abertura da disciplina. É um texto bem legal, de um livro muito interessante que faz uma reflexão sobre todas essas situações de contexto, essas coisas mais atuais, fala bastante de tecnologia também, apesar de não ser essa a proposta do livro, mas ele traz alguns aspectos interessantes e relevantes aí da humanidade como um todo, né? Dessa coisa do ser humano, da capacidade evolutiva do ser humano. Então, acho que para a gente ser melhores, né, naquilo que nós nos propomos a fazer, para que nós sejamos melhores seres humanos, acho que é legal, essa leitura ela vai nos ajudar a refletir. Eu vou pegar uma parte só do texto, ele diz o seguinte, tá? A ciência moderna difere de todas as tradições de conhecimento anteriores em 3 aspectos cruciais. Primeiro aspecto, a disposição para admitir ignorância. A ciência moderna se baseia na sentença latina ignoramus, que significa nós não sabemos. Presume que não sabemos tudo. O que é ainda mais crucial, aceita que as coisas que achamos que sabemos podem se mostrar equivocadas à medida que adquirimos mais conhecimento. Isso aqui é incrível. Nenhum conceito, ideia ou teoria é sagrado e inquestionável. Segundo aspecto, o lugar central da observação e da matemática. Tendo admitido a ignorância, a ciência moderna almeja obter novos conhecimentos e o faz reunindo observações e então usando ferramentas matemáticas para relacionar essas observações em teorias abrangentes. Terceiro e último aspecto, a aquisição de novas capacidades.
A ciência moderna não se contenta em criar teorias. Usa essas teorias para adquirir novas capacidades e, em particular, para desenvolver novas tecnologias, tá? Então, é um fragmento, não pretendo fazer nenhum tipo de inferência, tirar conclusões desse texto, fica a critério de cada um, mas eu acho que uma coisa legal que o texto traz é que a gente está em constante evolução e que a gente tem que sempre estar aberto a perceber que alguma coisa que a gente tenha presumido que era certa pode se mostrar errada a partir de novos conhecimentos que a gente adquire. Eu acho fantástico essa reflexão, tá bom? Então, tendo iniciado a nossa aula com esse texto, vamos tocar aí com a apresentação, vamos para o slide. Vou pedir para vocês mandarem para mim aí, quem está online, para eu saber se eu tenho alguém me acompanhando já, né? Eu estou com alguma informação aqui. Alguns alunos estão com dificuldade para acessar o link com os conteúdos. Seria possível disponibilizar o link direto no Google Drive? Certo, entendi, Vini. Entendi. Eu vou organizar, eu vou pedir a ajuda de vocês, pode me responder no chat. Eu estou entendendo que o link que você está falando aí é o link de acesso do ambiente virtual, é isso? Esse link está dando um problema para os alunos para eles acessarem esse link, é isso? Se for, você me confirma aí, mas não tem problema, eu uso o ambiente, conforme a gente for criando os projetos, eu compacto esses projetos, né, à medida que eu for trabalhando, né, eu vou montando, o que a gente fizer na prática aqui em sala de aula, eu me comprometo em colocar no ambiente e eu informo para vocês na aula seguinte, enfim, eu vejo com vocês, os tutores, depois como é que a gente faz, tá, gente? Mas fiquem tranquilos, eu providencio isso para vocês, me comprometo com isso, tá bom? Vamos lá, continuando no slide. Então é o seguinte, tá aí, né, o encurtador de URL, já que me falaram que gostariam aí, por exemplo, do material, né, os conteúdos das aulas, a gente disponibilizar, por exemplo, num Google Drive, que seja, eu vou fazer isso e vou usar encurtador de URL para entregar para vocês o conteúdo para ficar fácil de vocês memorizarem, tá, gente? Então, é só para vocês terem isso em mente. Vamos lá? Nossa unidade 1, a gente vai trabalhar basicamente algumas competências necessárias para a gente trabalhar o desenvolvimento de aplicativos mobile, tá? Então, a gente vai fazer um passeio agora, a gente vai dar uma volta, né? Vai fazer um tour aí por alguns aspectos bem teóricos, tá, gente? É necessário, porque a gente precisa entender o mercado de trabalho voltado para o desenvolvimento mobile. Então, a gente vai falar de algumas tecnologias, vai falar de tendências de mercado, vai falar de linguagens de programação, enfim, vai falar de bastante coisa aí, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre desenvolvimento mobile, um pouco do histórico, as tendências, como eu já mencionei, e também, como eu já mencionei, a questão das linguagens. A gente está chamando essa aula de introdução ao desenvolvimento mobile, tá? Eu me comprometo também, vou tentar, vai depender bastante do tempo que nós temos para a aula de hoje, mas eu vou tentar fazer uma atividade simples, já mostrar um pouco a interface do Android Studio, que é o ambiente de desenvolvimento oficial aí para desenvolvimento do Android, né? Então, eu já estou com ele aberto, como ele pesa bastante, gente, o que eu vou tentar? Eu vou sempre tentar fazer para a gente otimizar ao máximo possível o tempo que nós temos nas nossas aulas. Eu vou sempre tentar deixar as coisas já meio que prontas, o ambiente pronto, o aplicativo já aberto, né, o ambiente de desenvolvimento já aberto, porque se eu abro, ele demora. Eu vou fazer isso hoje na primeira aula, a gente faz juntos. Para vocês terem um termômetro, uma medida de como isso que eu estou falando para vocês faz muito sentido. Não sei quem já tem alguma experiência com desenvolvimento mobile, já utiliza Android Studio, enfim, se puderem mandar essa informação para mim, eu fico agradecido, fiquem à vontade, tá bom? A gente vai se falar bastante ao longo das próximas aulas. Eu gostaria muito de saber para quem que eu estou entregando o conteúdo, que fica mais fácil até de eu pensar uma aula mais assertiva para vocês, tá bom? Para ser o mais proveitosa possível. Vamos para o slide. E aí nós temos dois contextos, né? O primeiro contexto é um contexto mais teórico, até mais que determina, inclusive, o sucesso de qualquer
processo de desenvolvimento, tá, gente? Não é só de desenvolvimento mobile. E a gente está falando justamente de processo. Eu fiz questão de negritar essa palavra, porque entenda processo, gente, como etapas que eu tenho que seguir para desenvolver um produto. Pode ser um produto de software, pode ser um veículo, um carro novo, lançar um carro no mercado. Eu quero desenvolver um novo ar-condicionado, enfim, tá bom? Tudo o que precisa ser criado, a gente acaba usando um processo para essa criação. E para o processo de desenvolvimento de aplicativos mobile, ele também exige aí uma certa cautela, uma certa sensibilidade para que a gente consiga fazer esse processo e ele não atrapalhe essa tarefa, né, esse trabalho que nós teremos de desenvolvimento, tá? Então, eu tenho uma pergunta para vocês pensarem aí no momento certo, a gente vai falar sobre isso. Você acha que se dá... Como é que você acha que se dá a criação de um aplicativo móvel, né, um mobile aí? Para quem não tem experiência. Para quem tem, legal, compartilha com a gente a experiência que vocês têm na prática, no dia a dia, que se alguém já trabalha com isso, tá? Mas quem não trabalha, a gente pensa um pouco, como é que vocês acham que isso acontece no dia a dia, no mercado de trabalho, numa empresa de desenvolvimento de software, tá? E aí, ó, leva em consideração o momento em que o app, desde o momento, tá, gente, em que o app é idealizado, a gente precisa de um aplicativo de gestão de tarefas. Então, a ideia é criar um aplicativo de gestão de tarefas. Então, pensa assim, processo de desenvolvimento desde o momento da idealização desse projeto, desse aplicativo, o momento em que eu tive a ideia do que eu preciso, né, até as primeiras entregas de tela, as primeiras telas dele funcionando no celular, tá? Então, tomem isso por base, pensem nisso. O segundo contexto é uma atividade que eu até trouxe aí uma ferramenta, o Kahoot, aí quantos polos nós temos? Nós temos com 2 polos conectados. Legal, a gente vai ter um público para participar, vai ser interessante, mas basicamente, num segundo momento, a gente vai trabalhar com o Kahoot, tá, gente? Vocês vão pensar um pouco, mas a ideia é que eu gostaria muito que vocês pensassem nas características do desenvolvedor, tá? De um aplicativo para celular, porque a gente pode falar de desenvolvedor de website, desenvolvedor de aplicativo para computador, a gente está falando justamente daquilo que é o mote da nossa disciplina, né? E aí, ó, as características desse desenvolvedor de aplicativo, o que ele precisa considerar, né, no momento do desenvolvimento de um app. O que é fundamental para que o aplicativo esteja alinhado com as necessidades do cliente. Notem, destaco o grifo aí, né, necessidade do cliente, que aí a gente vai falar de um outro conceito muito relevante, que ele não se aplica só a desenvolvimento mobile, tá, gente? Ele se aplica a qualquer prática de desenvolvimento, a qualquer profissional que atue com criação de software, independente desse software ser um aplicativo de TV, ser um aplicativo de relógio, independente, tá? Que tem a ver com a necessidade do usuário. A gente tem um movimento recente, até eu diria, que tem sido feito de mudar a perspectiva no momento, a perspectiva que nós desenvolvedores temos no momento de criação de um produto de software, né? Antes a gente fazia uma análise, bem a grosso modo, fazia uma análise de requisitos, sentava no computador e desenvolvia o que a gente achava que o usuário precisava. Hoje a gente fez uma inversão disso, né? Hoje eu tento ao máximo tirar, né, obter do meu usuário o que ele precisa para entregar para ele o máximo possível daquilo que ele realmente deseja. Então, há um movimento inverso aí, tá bom? Então, é interessante a gente pensar nisso. Vamos para o slide. Aí, no slide, ó, a gente vai começar esses conceitos básicos de desenvolvimento mobile. Os conceitos básicos de desenvolvimento mobile são basicamente tudo que é a parte inicial, é o fundamento ali do desenvolvimento mobile que é necessário que a gente precisa considerar nesse processo de programação para dispositivos móveis, né? Então, a gente vai falar um pouco desses conceitos agora. Vamos comigo no slide. E aí a gente vai ver o seguinte, ó. Primeira coisa, né, gente? Eu acho que parece até brincadeira a gente perguntar o que é um dispositivo móvel, né? É porque até um certo tempo a gente tinha como referência, quando se falava de dispositivo móvel, a gente tinha como referência única e exclusivamente, eu até coloquei um gifzinho legal aqui, exclusivamente o celular, tá bom? Mas hoje a gente pensa que a gente está falando basicamente que é um termo técnico bastante utilizado, né? Uma plataforma, na verdade. A plataforma ou o dispositivo móvel,
ela deve ser computadorizada, é a primeira característica. Aí você pode me perguntar, Léo, então quer dizer que aqueles relógios que a gente tem agora, que você conecta ele no celular, eu posso considerar aquilo um dispositivo móvel? Posso. Por quê? Primeira característica, ele é computadorizado, tá bom? E uma outra característica bem básica, geralmente bem básica, né? Ele pode ser utilizado em movimento, tá? Geralmente cabe no bolso, era o termo que definia antigamente dispositivo móvel, por isso que a gente sempre pensava no celular, né? O celular você coloca no bolso. Mas hoje tem muito mais coisa, por exemplo, eu posso, para que vocês entendam, um dispositivo móvel para o qual eu posso desenvolver alguma aplicação. Existe um dispositivo que, inclusive, a gente consegue desenvolver para ele com o Android Studio, que é o óculos da Google, né? O Google Glass. Não sei se vocês já conhecem. Sugiro que vocês deem um Google, inclusive pesquisem o Google Glass aí. Vocês vão ver, eu tenho uma foto, eu trago para vocês na próxima aula, uma foto usando esse óculos. E aí eu posso considerar, por exemplo, esse óculos um dispositivo móvel? Posso. Posso porque ele pode ser utilizado em movimento, ele é computadorizado, eu consigo conectar coisas nele, eu consigo fazer várias coisas com ele, tá bom? Então isso é mais para a gente desmistificar, ou melhor, né, desconstruir um pré-conceito que nós temos, uma pré-concepção de que nós temos do termo dispositivo móvel. Vamos para o slide? E aí é o seguinte, ó, notem uma coisa legal que eu vou chamar a atenção de vocês, eu vou sempre... Aqui não que eu estou usando a fonte dessa imagem, tá? Mas vocês vão sempre ver nos meus slides fontes. Quando eu falar algum conceito teórico, que aí tem mais informação sobre esse conceito, vocês vão sempre encontrar no rodapé dos meus slides algumas fontes que são materiais complementares, tá, gente? Então vocês podem ir lá e consultar mais a respeito. Legal, aí a gente tem um outro aspecto que tem a ver com a história dos dispositivos móveis, né? Eu achei uma figura que eu achei incrível, gente. Essa figura está aqui para vocês, que ela fala do poder computacional, né? Evolução do poder computacional. Eu acabei de receber a informação de que nós temos agora 4 polos. Valeu, muito obrigado pela informação. Vai ser bacana para a situação problema 2 da nossa aula de hoje, tá? Gente, antigamente eu tinha esse primeiro computador aqui que vocês estão vendo, um TX0. Ele era gigantesco de ocupar espaços enormes. Nas 1960, na década de 1960, vocês estão vendo aí a evolução, tá? Eu não vou detalhar cada um deles, mas hoje a gente carrega um volume gigantesco de processamento no bolso. E aí eu estou falando especificamente do celular, né? Se a gente comparar com tudo que tínhamos no mundo inteiro na década de 50. Olha que informação, né? Se juntasse tudo que tinha de computadorizar na década de 50, não seria capaz de superar o que nós carregamos no bolso hoje, tá bom? O único computador no bolso. E aí, se vocês olharem a evolução, olha o que nós temos aqui na ponta, a chegada dos dispositivos móveis, tá bom? Isso é bem legal, a gente falar um pouco sobre o poder computacional. Agora sim, gente, para a gente entender, inclusive, o nosso papel enquanto desenvolvedores para dispositivos móveis, né? A gente precisa entender isso. A questão do uso diversificado. Eu vou mostrar para vocês no slide, mas eu gostaria de falar antes um pouquinho, só para que vocês entendam, né? Hoje está cada vez mais comum a gente utilizar celular para tudo na nossa vida. Eu, por exemplo, pago minhas contas, eu não vou mais em banco. Eu faço tudo pelo celular, por aplicativo de internet bank, pelo meu celular. Gente, tudo praticamente. E agora, mais recentemente, essa demanda por oferecer serviços de maneira virtual aumentou muito, né? A gente está acompanhando aí tudo que tem acontecido. Então, é cada vez mais comum você acessar, por exemplo, uma aplicação pelo celular. Por exemplo, vou trazer um exemplo prático para vocês. Eu tenho uma amiga que é advogada e ela, anteriormente, até um tempo atrás, para eu acionar alguma situação via judicial, eu tinha que procurar um advogado, agendar com ele, ir no escritório deles, fazer uma reunião, explicar a minha situação, enfim, correr todos os trâmites jurídicos para eu resolver um determinado problema na minha vida, né? E para eu saber como é que estava o status dessa situação quando eu entrava judicialmente e tudo mais, eu tinha que consultar o meu advogado, constantemente ele entrar no sistema judicial lá, o sistema da área jurídica, para ele ver o movimento do processo, para ele me dar uma informação. Gente, hoje,
Essa amiga minha comentou, ela tem uma aplicação que se eu tiver com um caso com ela acompanhando na justiça e tudo mais, ela estiver tocando para mim, e eu quiser saber o status desse processo, em que pé ele está, em que momento do trâmite jurídico ele se encontra, ela me mostrou um link, que eu acesso esse link, ele me dá acesso a uma boa parte, lógico, a gente tem uma questão de sigilo, que é bem próprio da área jurídica, nem tudo a gente tem acesso, mas uma boa parte da movimentação, por exemplo, do processo eu já consigo acessar por uma aplicação web. Incrível, né? E hoje eu posso, por exemplo, acessar, fazer um agendamento. Deixa eu usar um exemplo prático que eu conheço. Um agendamento no massagista. Tem um massagista que você vai nesse massagista com frequência, quer fazer um agendamento nele. Antes você ligava para uma secretária, ligava para esse massagista e fazia esse agendamento por telefone, por exemplo. Hoje não, hoje você entra no aplicativo e faz esse agendamento virtual de acordo com a disponibilidade de horário do profissional. Então, assim, está cada vez mais comum isso, tá? E aí eu chamo você para me acompanhar no slide. Eu estou trazendo algumas figuras que falam justamente sobre isso, a questão dos pagamentos. Você pode, por exemplo, fazer um pedido de uma pizza, eu não sei onde vocês estão, em que lugar do Brasil vocês estão, mas hoje já tem isso, tá, gente? Você pode fazer o pedido de uma pizza, do entregador em casa trazer a maquininha de cartão, e ao invés de você ter que pagar com um cartãozinho, você usa o seu relógio. Aproxima o seu relógio da maquininha e paga aquele pedido com o relógio. É um aplicativo que você tem disponível para isso, tá bom? A gente tem as comunicações dos celulares aí, basicamente. Eu tenho, por exemplo, um uso muito comum aí para quem, nos lugares onde tem serviços de mobilidade, como Uber, Driver, enfim, tem outros aplicativos aí, o 99, né? A gente usa muito o celular para isso também. A gente usa o celular para poder solicitar aí, por exemplo, uma chamada, fazer pedido, comida no iFood e tudo mais, tá bom? Bom, e aí é o seguinte, a gente vai falar basicamente dos dois sistemas operativos, aí, os dois sistemas operacionais, e aí, ó, chama a atenção de vocês para uma fonte com mais informações, tá? O Android, a primeira figurinha que vocês estão vendo aqui é o mascotezinho aí da Android, né? E o segundo, muitos de vocês talvez já conheçam, é o mascotezinho da Mac, da Apple, da empresa Apple, o iOS, que é o sistema que roda nos iPhones, né, nos celulares iPhones. Hoje o mercado basicamente é dominado pelo Android, a gente vai ver alguns dados muito relevantes que eu trouxe para vocês, dados recentes, inclusive, mas a gente tem uma parcela significativa ainda do mercado utilizando o iOS, o sistema operacional da Apple, tá? Então é relevante pensar nos dois aí. E aí eu tenho um gráfico bem legal que eu encontrei numa fonte muito interessante, está aqui a fonte, é um gráfico relativamente recente, é um dado, né, relativamente recente. Se você notar, gente, há um crescimento no uso do sistema operacional Android. Ó. Aqui embaixo a gente tem uma legenda, se vocês olharem, né? Então nós temos sistemas operacionais para dispositivos móveis, eu não vou nem falar celular, porque, por exemplo, pode ter tablet também, tá? Então a gente tem sistemas operacionais para dispositivos móveis, o Android, o iOS, Microsoft, que foi descontinuada, foi anunciado recentemente que eles parariam de desenvolver para dispositivos móveis, pode ser que isso volte algum dia, enfim. Nós temos não estou conseguindo ler aqui, gente, o RIM, né, o BADA, o Symbian, são sistemas e outros, tá? Um grupo com outros aqui. Vamos olhar para os dois primeiros, tá? Que são os que nos interessam nesse momento. Se vocês olharem no gráfico, essa linha azul, ela mostra o crescimento do sistema de uso do sistema operacional Android. Essa linha vermelha aqui, ela mostra o comportamento de mercado com relação ao uso de dispositivos com o sistema operacional iOS, tá bom? Você percebe que eles basicamente aqui, não é a data, esse início do gráfico, ele não trata da data de lançamento deles, tá? A gente vai ver que as datas são pouca coisa diferente, mas assim, ele mostra pra gente a crescente que vem o sistema operacional Android, tá, gente? Esse dado ele é muito importante, por quê? Porque o mercado hoje, a maior parte do mercado de dispositivos móveis utiliza o sistema operacional Android, tá? E aí eu dou um exemplo para vocês. A gente tem outros sistemas operacionais em outros tipos de dispositivos que a gente não pode considerar como dispositivo móvel. Por exemplo, uma coisa que está muito comum nos dias de hoje, as TVs, né? As Smart TVs que a gente compra
sei lá, para conectar com a internet, para acessar Netflix, quem utiliza os modelos mais recentes aí, vai entender o que eu estou falando. A gente tem os modelos mais antigos que não tem um sistema embarcado, instalado nela, mas a gente tem os modelos mais novos. Então, por exemplo, a gente tem Android, por exemplo, rodando em TVs também, tá? É uma coisa bem legal. A gente vai falar um pouco sobre casa inteligente, que tem relação aí com a conexão dos dispositivos dentro da casa. São coisas que a gente precisa conhecer para que vocês saibam as possibilidades para as quais vocês podem desenvolver profissionalmente, tá bom? Sistemas para Android aí, utilizando o sistema Android como base de desenvolvimento, perfeito? Vamos para o slide novamente, continuando. A gente tem aí a data de lançamento no mercado do iOS, né? O sistema iOS, essa figura que vocês estão vendo aí, é o idealizador, o cara que comandou a Apple por muito tempo e fez coisas incríveis do ponto de vista da gestão, né? Do ponto de vista da administração do negócio. Ele é uma referência, eu gosto bastante dos livros, já li vários livros sobre ele, porque ele fala, apesar de ter sido reconhecido como um carrascão aí, né? Mas ele foi um cara genial, tá? Então, a primeira versão do iOS 1 foi lançado ali no ano de 2007, tá? Então, foi a primeira versão e eles usavam um evento, né? A Apple sempre usou um evento Macworld, eles criaram um evento mundial, que é uma conferência e exposição dos produtos que eles estavam lançando no mercado. E aí, qual que é a ideia? Juntava toda a mídia do mundo todo e faziam todo um estardalhaço. Aquilo ali era uma estratégia de marketing do próprio Steve Jobs para dar mais peso para os produtos da Apple, tá? Vamos para o slide. Agora a gente tem o sistema Android. Vocês vão ver aqui que ele foi lançado logo na sequência, em 2008. Primeiro foi feito aí por uma aliança, né, da Open Handset Alliance aí. E o primeiro aparelho a ser dotado com Android foi o HTC Dream, tá? Então essa é a primeira informação para vocês. Aí a gente tem a primeira situação problema para vocês pensarem uns 3, 4 minutinhos, 4 minutinhos para a gente pensar um pouquinho.
Vamos lá, conseguiram pensar um pouquinho a respeito daquele processo de desenvolvimento ali que a gente comentou? Vamos no slide que eu vou conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Eu trouxe para vocês aqui os passos, tá, gente? Então, hoje, prática profissional, ela é mais complexa do que isso aqui, tá? Com certeza ela vai ser bem mais complexa, porque depende muito do contexto da organização, depende das práticas adotadas para desenvolvimento, por exemplo. Se é uma organização que utiliza práticas ágeis, aí, né? Metodologias ágeis de desenvolvimento, isso vai demandar uma forma de se organizar da equipe. Enfim, depende muito, mas fazendo um apanhado geral aí para que a gente entenda um pouco. E aí eu acho até que eu me arrisco a dizer para vocês que o processo de criação não só de um app, tá, gente? Eu diria de um software como um todo, né? A gente tem que pensar basicamente, o processo de ideia, né, de ideação aí, geralmente utilizam bastante técnicas como brainstorm, que é tipo uma tempestade de ideias, coloca várias pessoas numa sala e todo mundo dá palpites a esse respeito, e utiliza esse mapa mental, né? É muito comum. A questão do roteiro, a gente tem aí serviços, produtos de app, né, de aplicativos sendo desenvolvidos com base num roteiro. Por que tem esse roteiro? Não é um roteiro audiovisual, tá, gente? Não é um roteiro de cinema nem nada disso. É um roteiro que vai mostrar pra gente coisas como: qual é o público-alvo? Por exemplo, vou dar um exemplo, a gente falando de público-alvo, né? Você vai desenvolver um aplicativo, eu tenho amigos que trabalham numa empresa que desenvolve aplicativos de banco. Eles trabalham para essa empresa, ela presta serviço para um banco digital, e eles desenvolvem produtos para as pessoas com 50 anos ou mais. Uma característica de uma pessoa que tem 50 anos ou mais, gente, é uma pessoa que, por exemplo, já não enxerga muito bem. Ela tem algum tipo de problema de visão, né? A visão dela já não é mais boa, ela já tem miopia, enfim. Então, quando eu penso um aplicativo para um público-alvo com faixa etária de 50 anos ou mais, uma característica desse aplicativo, eu preciso ter coisas grandes no aplicativo. Preciso ter ícones grandes, eu preciso pensar, por exemplo, uma jogada ali, né? Um conjunto de cores que... E aí existem estudos e tudo mais que vão dar um embasamento para isso. Mas, por exemplo, eu posso usar cores que não sejam agressivas à vista de uma pessoa de 55, de 60, de 65 anos, tá bom? Coisas como faixa etária, qual é o sexo dessa pessoa, questão de definição. A gente pode usar uma prática que é muito comum e é uma prática, gente, que foi trazida inclusive pela área do design, tá? A gente vai falar bastante sobre isso, que é a criação de personas, né? O que é uma persona? É uma pessoa fictícia que tem características do meu público-alvo, inclusive comportamentais, psicológicas, comportamentais e tudo mais, tá? O design propriamente dito, a questão na etapa de prototipagem. Por que a prototipagem? A prototipagem, a gente faz imagina o seguinte, a gente vai fazer as telas dos aplicativos, né? É um aplicativo com 4 telas. Antes de ir para o Android Studio, sabendo que ele demora, que é pesado, né? A gente vai ficar horas lá desenvolvendo essas telas e tudo mais, pegando um programador, destacando ele para isso, vai gastar uma energia, vai gastar recurso, vai gastar grana pagando esse profissional. Antes de fazer, e aí chega lá, o cliente não quer esse aplicativo desse jeito porque ele não gostou. A gente vai para a prototipagem. A prototipagem a gente, por exemplo, pode fazer desenhadas telas. Fazer o processo de criação das telas primeiro do ponto de vista do design, para só então programar. Isso nos faz ganhar muito tempo, nos otimiza muito tempo, né? Definir, por exemplo, o sistema operacional para o qual esse aplicativo vai ser desenvolvido. Ora, se eu vou desenvolver, imagina que eu vou desenvolver um aplicativo para um público de 50 anos ou mais, com uma informação aqui de renda, né? É um público do ensino médio, ó. É um público da classe média. O público da classe média baixa, por exemplo, não é um público que tem poder aquisitivo para comprar aparelhos dotados com iOS, porque são aparelhos... Agora não, né, gente? Isso acaba que está muito igual agora, mas antigamente os iPhones eles eram tidos como os mais caros. Portanto, quem acabava comprando um iPhone era uma questão até de status, era uma pessoa que tinha um poder aquisitivo maior, né? Então, eu não precisaria, por exemplo, escolher o iOS. Eu desenvolveria para Android se o meu público-alvo assim determinar, né? E, por fim, uma etapa, e não menos importante, uma etapa fundamental, é a etapa de testes, tá? A gente vai fazer testes como teste de desempenho, teste de compatibilidade, por exemplo, a compatibilidade do meu aplicativo com outros aplicativos que rodam no meu celular.
Teste de usabilidade, o meu cliente vai usar, o meu usuário vai abrir esse aplicativo, vai testar, vai fazer todo o uso dele, vai entender tudo, não entendeu, tem alguma coisa que precisa mudar e outros tipos de teste, tá, gente? São coisas fundamentais aí para a gente pensar nesse processo de desenvolvimento de aplicativo. Então é mais um apanhado geral para a gente entender o processo de desenvolvimento do momento de criação da ideia de um aplicativo até o momento de entrega dele, que a gente termina ali naquele conjunto de etapas com a parte de teste. A gente faz os testes para só então realizar a entrega efetivamente, tá bom? Vamos para o slide. Se tiver alguma dúvida, eu vou pedir que vocês enviem à vontade. Eu não vou destacar um momento só para as dúvidas, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem, a gente interrompe, se precisar voltar eu volto. O nosso tempo está correndo, eu preciso ganhar tempo com isso, tá bom? Vamos para o slide, a gente vai falar mais algumas coisas importantes, né? O iOS, ele precisa seguir umas diretrizes, né? Eles determinaram umas diretrizes que a gente chama de iOS Human Interface Guidelines. Ela está disponível nesse link aqui. Vocês podem acessar para ver. E o Android, ele conta com o Android User Interface Guideline. Está aqui, disponível aqui, tá, gente? Então, vocês podem acessar. E aí eu aproveitei e já trouxe uma coisa adicional aí. O material de design, né? Já que a gente está falando da experiência do usuário, e o design é uma parte significativa, relevante, fundamental nesse processo de desenvolvimento, eu estou trazendo para vocês um guia para a parte de design visual, né? Está disponível aqui para vocês nesse link, tá bom? É um guia bem interessante que vai dar para a gente que não... Porque o design, gente, ele é uma ciência até, eu diria até que um pouco complexa. Nós que estudamos a área de tecnologia, muito pouco a gente vê sobre design. Então, a gente acaba, numa equipe de desenvolvimento, a gente acaba precisando de uma figura que é a figura que é a pessoa formada no design que trabalha com isso voltado para desenvolvimento de software, né? Então, para quem não conhece, não tem profundidade no tema, tem um link que ajuda vocês a estudar sobre isso. Vamos para o slide? Bom, agora falando das tendências de mercado, tá, gente? Eu estava recentemente, acho que é uma coisa legal, falando de machine learning e IA, né? Aprendizagem de máquina e inteligência artificial. Eu estava recentemente fazendo umas disciplinas de doutorado na área de biotecnologia. E assim, a gente está programando, olha o que está acontecendo, gente. A gente está programando computadores para eles aprenderem, com o uso de inteligência artificial, né? Para eles aprenderem a identificar a cadeia genética. Eu poderia pegar um vírus da gripe, ou, sei lá, o vírus do Covid, vamos usar o exemplo de Covid aí, né, que estava em alta e tal. Eu posso pegar um vírus do Covid e rodar numa máquina, num computador, pegar a genética dele, o DNA. No caso do Covid, por exemplo, não é DNA, é RNA, ele é filamento simples, né? Então, eu poderia pegar um vírus do Covid, pegar a sequência genética do RNA dele e colocar num computador e rodar um script nele para ele identificar algum tipo de fragilidade que me possibilite a criação de um remédio, uma vacina, por exemplo, tá? Entendendo que isso sendo feito por um ser humano leva muito tempo. A gente fazendo isso com máquina, a gente reduz drasticamente esse tempo. Questão de integração de IA com a internet das coisas, eu vou poder, por exemplo, já posso fazer isso, inclusive, né? Eu posso estar em casa, estou saindo do meu trabalho, indo para casa, quero tomar alguma coisa bem gelada e eu starto lá pelo meu celular, aciono um dispositivo na minha geladeira que vai fazer com que um determinado item lá gele mais rápido. Muito legal. Desbloqueio facial já tem, bateria adaptável para maior vida útil, a questão da segurança cibernética, principalmente com os bancos digitais que estão em alta aí também. Tudo isso é tendência, tá, gente? Blockchain está em alta demais agora, né? Que são bloqueio na antipirataria. Então, blockchain, para quem não sabe, gente, está sendo muito utilizado principalmente agora com a LGPD. Tem tecnologias que estão sendo desenvolvidas nesse sentido aí, usando blockchain, tá? Internet das coisas e os dispositivos, os wearables, que a gente fala, por exemplo, o relógio que eu mostrei para vocês, né? Sistema de pagamento e carteira virtual, isso já existe. Hoje a gente tem moedas virtuais também. Uma delas muito conhecida, não sei se vocês conhecem, é o Bitcoin, né? Eu já consigo fazer tudo com essa moeda, inclusive, tá?
Uma coisa legal, trancas elétricas, né? A gente tem algumas portas, vocês já podem comprar, quem quiser pesquisar na internet. Eu posso instalar uma tranca elétrica na minha casa, na porta, que ela fica conectada na internet e eu posso liberar o acesso à casa pelo meu celular. Basta que eu esteja na internet. Se tiver alguém na porta de casa querendo entrar, eu acesso um aplicativo e libero a porta. Muito legal, tá bom? Também está em alta. Internet 5G, nós estamos aí no momento, no ápice da internet 5G, ainda tem muita coisa rolando aí com relação a esse tipo de internet, mas ela vai trazer algumas características, alguns aspectos evolutivos, algumas melhoras se comparada com as versões anteriores, a 4G, a 3G, né? Por exemplo, eu vou poder rodar numa internet 5G jogos 3D e também trabalhar com realidade aumentada, que é uma coisa muito legal também da gente fazer, tá bom? A tendência de realidade aumentada, por si só falando, né? Por exemplo, áreas de utilização de realidade aumentada, tá, gente? Um exemplo clássico, um exemplo básico, aliás, até. Apesar de ser clássico por ser algo novo, né? Por ser uma tendência, mas ele é básico do ponto de vista tecnológico, porque já existe isso, né? Eu consigo escanear alguma coisa, um corpo, por exemplo, e reproduzir esse corpo utilizando realidade aumentada. Tem um vídeo no YouTube muito interessante, recomendo que vocês procurem depois, eu posso até trazer para vocês depois um link. Ele mostra basicamente uma previsão de como seria a vida no futuro. No momento que aquele vídeo foi feito, muita coisa ainda não se realizou, mas muita coisa já existe, né? Então esse vídeo ele traz uma realidade para a gente bem interessante. Voltando para o slide, a gente tem ali, vamos falar um pouquinho agora sobre os ambientes de desenvolvimento mobile. Bom, os ambientes de desenvolvimento mobile são vários. A gente vai falar do próprio da nossa aula, né, da nossa disciplina, que é o Android Studio, mas eu quero apresentar outros para vocês, inclusive de tecnologias recentes, mais recentes até do que o Android Studio, no caso, na ferramenta, e que estão aí despontando no mercado, inclusive vai ficar como uma dica para vocês. Vamos para o slide, eu vou mostrar para vocês. Nós temos ali os aplicativos híbridos, né? A gente pode criar aplicativos híbridos usando tecnologias mais comuns aí, como por exemplo o HTML5 para mobile, inclusive pensando na questão da responsividade, né? Eu posso utilizar um framework, que a gente chama de framework, né? Tá aqui, como o Bootstrap, por exemplo, muito conhecido aí, para desenvolvimento responsivo, né? Eu posso desenvolver para desktop e para mobile com esse tipo de tecnologia. Questão de geolocalização e câmera, elas só funcionam no desenvolvimento nativo, ou seja, eu tenho que desenvolver com o Android Studio, mas já eu vou falar para vocês uma coisa legal aí. Então, se você for desenvolver um aplicativo que precisa usar a câmera e for tentar usar algum recurso híbrido, você não consegue, porque ele só vai funcionar no desenvolvimento nativo. E aí nós temos os dois principais sistemas, né, como eu já falei, o iOS da Apple e o Android, que é o nosso foco da disciplina. E o ambiente de desenvolvimento da iOS é o Xcode, né? É uma ferramenta semelhante ao Android Studio, é a IDE, o ambiente de desenvolvimento da Apple, disponibilizado pela Apple, né? E eles utilizam linguagem Swift. E aí, ó, tem uma fonte aqui falando sobre isso. O Android, gente, a gente usa o Android Studio, que é o que eu comentei desde o começo da aula, essa é a IDE, né? Um ambiente de desenvolvimento integrado para desenvolver para Android, e ele é disponibilizado pela Google, tá? Ele tem, por exemplo, a linguagem Java. Eu tenho a fonte aqui. Mais recentemente, a gente teve a inclusão de mais uma linguagem aí no Android Studio, a gente vai falar sobre isso ao longo das próximas aulas. E aqui chegou o momento crucial da nossa aula, que é uma coisa muito legal que está alinhada com as tendências de mercado, né? Eu vou falar de um aplicativo, um ambiente de desenvolvimento mobile, que está despontando no mercado, está fazendo assim muito estardalhaço e tem sido muito procurado aí por profissionais por um único motivo, eu vou explicar para vocês. Acompanha comigo no slide. Quem não conhece, JavaScript, gente, é uma linguagem de programação, tá? E aí eu posso usar esse recurso aqui, ó, esse React Native. Qual que é a grande sacada do React Native, gente? É o seguinte: eu desenvolvo com o React Native em JavaScript e posso, no momento do build ali, né, no momento de construir a minha aplicação, eu posso rodar ele tanto para iOS quanto para Android. Por quê?
aqui que está a sacada, ele converte todos os códigos, né? A gente viu que para iOS a gente tem o Swift, a linguagem de programação, né? Swift. E para o Android a gente tem o Java, que é outra linguagem de programação, são linguagens distintas. E aqui nós temos o JavaScript, que é outra linguagem de programação, tá, gente? Então eu posso desenvolver uma aplicação usando JavaScript e depois com o React Native eu converto os códigos, tornando a aplicação nativa. Olha que legal. Então eu preciso desenvolver um aplicativo, né? Que vai precisar usar câmera, como nós vimos no slide anterior. Você só consegue usar recursos como câmera desenvolvendo nativamente. Aí eu posso desenvolver com o React Native, JavaScript, utilizar o recurso de câmera e já, com o mesmo código, criar o aplicativo para Android e criar o aplicativo para iOS. Por que isso, gente? Até pouco tempo atrás, se eu desenvolvi um aplicativo para Android, eu tinha que praticamente reescrever esse código para poder criar o mesmo aplicativo para iOS, para Apple, né? Então eu não podia aproveitar o mesmo código, primeiro que são linguagens distintas, segundo que a forma de desenvolvimento tem uma diferencinha ali, né? Então eu tinha que praticamente reescrever o código. Agora não, agora eu escrevo uma única linguagem, utilizando o React Native ali, né, o JavaScript, e aí na hora do build eu converto esse código tanto para Android quanto para iOS e ele roda nativamente. Que coisa linda, né? Tecnologia é uma coisa de louco, gente. E está no mercado, é recente, vocês podem pesquisar a respeito, vale muito a pena dar uma estudada nisso aí, tá bom? Vamos avançar no slide, o nosso tempo está avançando também. Um outro ambiente que a gente tem aí para desenvolvimento é o Kivy. O Kivy, né, é um ambiente que utiliza o Python como linguagem de programação, é uma outra linguagem de programação, tá? Vocês estão vendo o Python aqui, ó. É uma outra linguagem de programação. E o Kivy, na verdade, é uma biblioteca, ela é open source, escrita em Python, inclusive, né? Rápido desenvolvimento de aplicativos equipados com novas interfaces de usuários, tá, gente? Ou os famosos aplicativos multitouch. Eu tenho a documentação do Kivy aqui embaixo e eu tenho uma telinha que eu trouxe que a gente não vai mexer, mas mais para vocês terem uma noção de como é o ambiente de desenvolvimento Kivy com Python para mobile, tá bom? Fica aí para vocês essa sugestão. É isso, acho que agora a gente tem aí a parte de conceito, design e interface para dispositivos móveis. Bom, agora a gente está chegando numa etapa importante da nossa parte teórica, que é pensar o design da nossa aplicação, do nosso aplicativo, no nosso processo de desenvolvimento, considerando um elemento crucial no processo de criação de software, gente, a experiência do usuário. É um conceito relativamente novo, como eu falei para vocês, ele está muito ligado com a área do design, tá? E tem se mostrado muito apropriado. A gente precisa mudar algumas formas de pensar no processo de desenvolvimento que até um tempo atrás a gente não ligava muito para a questão do design. Tanto é que o programador ele é tido como uma pessoa que não entende nada de design. Se deixar na mão de um programador, ele costuma fazer muita coisa errada ali, né, do ponto de vista visual, tá? Então o design vem para ajudar nesse sentido. Vamos para o slide, para a gente avançar. Bom, o primeiro conceito que a gente tem aí dentro do termo da ciência, né, do estudo do design de uma aplicação, é o conceito de usabilidade. E o que é essa usabilidade, né? A usabilidade ela é definida como a qualidade, olha só, a qualidade da facilidade de uso de um produto, gente. Vocês querem ver um exemplo de usabilidade? Vou trazer um exemplo prático da minha vida profissional. Eu ministrava cursos de informática, eu dava aula de informática básica para a terceira idade. Você imagina você trabalhar com um idoso que nunca teve contato com o computador, nunca teve estímulo nenhum de nenhum tipo de tecnologia e colocar ele na frente de um computador para ele mexer com o computador, né? Então ele tem um medo natural, né,
de mexer, de usar teclado, ele não sabe usar teclado e tudo mais. E isso tudo tem a ver com a usabilidade. Então, quando você ensina alguma ferramenta nova para alguém, eu estou usando um exemplo com a terceira idade, mas isso é muito comum com pessoas de qualquer idade, tá, gente? Então, a usabilidade ela tem uma pegada de facilidade do uso. Quando você vai fazer o teste de usabilidade, mexer no aplicativo, você mexeu no aplicativo, ele é intuitivo, você entendeu, ele foi fácil de utilizar, você está saindo bem no conceito de usabilidade, tá? Voltando para o slide, a usabilidade ela depende, olha lá, de como o seu design de produto se alinha com as diferentes, né, olha lá, a gente tem que mapear, né, as necessidades, as diferentes necessidades das expectativas gerais, né, a gente fala de expectativas gerais, e aquelas do contexto específico de uso. E aí a gente traz um conceito aqui, o UX Design. UX Design. A coisa é tão importante que acabaram criando aí uma vertente da área do design, nesse caso aqui específica para mobile, né? For mobile, tá? E aí eu trago um exemplo, ó. Produtos para pessoas da terceira idade, que foi o que eu acabei de falar, né? Inclusive eu coloquei o exemplo baseado na minha experiência profissional. Bom, aí a gente tem aí o slide do design, tá, gente? O design, ó, de aplicativos diz respeito à criação de interfaces, tá? Ou seja, criação de... Eu vou trocar o termo interface por algo mais comum, vou chamar de tela. Tá? A criação das telas. Então, quando você abre um aplicativo, você vê as informações daquele aplicativo, você tem uma tela, né? Então, essa tela a gente costuma chamar, na forma correta, digamos assim, a gente chama de interface, tá? Mas para a gente se familiarizar com o termo, eu estou fazendo uma comparação aqui, ó, com telas, tá bom? Então, ó, o design de aplicativos diz respeito à criação de telas, né, das interfaces que sejam pensadas a partir das necessidades, como, por exemplo, eu vou criar um aplicativo para o meu público da terceira idade. Uma necessidade desse público é que os ícones, o texto seja maior, tá? E expectativas do usuário, tá? Leva-se em consideração a interação e a experiência entre o usuário e esse aplicativo. Daí o termo UX, né? User Experience, no inglês, tá, gente? Bom, utilizando técnicas de UI, User Interface, né, interface de usuário, experiência de usuário, o designer responsável desenvolve soluções intuitivas e fáceis de utilizar. Essa é a pegada aí do profissional que vai ficar responsável pela área visual, pela parte visual da nossa aplicação, tá? Obviamente a gente não vai ter como lidar com isso a fundo, mas alguns conceitos e alguns aspectos a gente vai trazer em aula para a gente estar sempre olhando para isso com um olhar mais carinhoso, tá bom? Avançando no slide, vamos lá? A gente tem aí o conceito de UX Design, né? Que é o User Experience, como eu já falei. Não vou ler tudo, tá, gente? Mas basicamente é um ramo da ciência responsável pelo cuidado na relação entre o usuário e um determinado produto ou serviço, tá? Não precisa ser necessariamente. O UX Design, por exemplo, ele está sendo utilizado em várias áreas, não só na área de desenvolvimento de software. Eu posso utilizar UX Design na hora de projetar uma moto nova. Eu posso usar, olha um exemplo simples, né? Eu posso usar UX Design para eu desenhar uma cadeira de uma mesa comum em casa, uma cadeira de madeira. Posso usar conceitos de UX para que esse meu produto fique agradável para mim enquanto usuário. Certo? Vamos para o slide. Bom, aí a gente está trazendo, eu estou trazendo para vocês uma ferramenta bem interessante, o Flutter. Tem uma documentação vasta dele na internet, tá? Vou só interromper um minutinho, tem uma mensagem do Polo de Mogi das Cruzes, gente. Me perguntou se eu poderia explanar algo no sentido de Machine Learning. Ah, legal, posso explanar algo de Machine Learning. Vou dar um exemplo, tá, gente? Machine Learning. Machine Learning é um termo do inglês que, se traduzido literalmente, vai para o português, ficaria aprendizagem de máquina. Então, por exemplo, como eu estava usando o exemplo da disciplina de doutorado que eu estava fazendo, né, de biotecnologia, eu posso programar um computador, tá? E não necessariamente um computador todo, pegar sei lá, um gabinete para isso. Não precisa necessariamente ser o computador todo, tá, gente? Mas o que acontece?
Quando eu trabalho aprendizagem de máquina, eu elevo radicalmente a quantidade de processamento nessa máquina. Então, muito provavelmente, você não vai ver, se vocês pesquisarem mais a fundo, um computador que está sendo utilizado para machine learning, ele nunca vai ser utilizado para machine learning para eu imprimir um trabalho da escola. Ou para machine learning para eu fazer uma pesquisa da disciplina de desenvolvimento mobile. Não. Você vai usar ele só para machine learning, só para aquele algoritmo. A gente vai escrever um algoritmo que vai fazer um trabalho ali de estudar a cadeia genética. A gente pega um banco de dados. Eu vou usar o exemplo da disciplina, né? Eu buscava na internet um banco de dados de cadeia genética, né, tem vários lugares no mundo todo, de várias universidades, que disponibilizam um banco de dados genético de um filamento simples, por exemplo, de um RNA, que é a característica biológica do COVID, tá? Então, o COVID ele é RNA fita simples. Então, ele tem uma sequência de dados biológicos ali, né, que eu não vou entrar no mérito de explicar, até porque não é a minha área da biologia, os profissionais, para não provocar os profissionais da área, não falar nenhuma besteira, tá, gente? Mas tem uma sequência de dados genéticos ali que essa sequência determina o comportamento do vírus. Então, o problema é quando um ser humano faz um estudo do vírus para entender como criar um antídoto, né? Como criar uma vacina para aquele vírus, demora muito tempo, porque o estudo feito por humanos ele é um pouco mais demorado. Se eu consigo criar um algoritmo que ele identifica um padrão nesse comportamento do filamento, né, dessa fita simples do RNA, e eu identifico o problema no meu RNA, eu consigo pensar uma solução para aquele problema muito mais rápido. Eu posso utilizar, por exemplo, eu tive um colega de mestrado que apresentou uma sequência genética, ele pegou genética de RNA mesmo e usou essa sequência para pensar uma solução para cluster de computadores. Vários computadores conectados juntos para aumentar o nível de processamento. Gente, as possibilidades são vastas. Se eu for falar de machine learning para vocês, eu posso falar muita coisa sobre machine learning, muita coisa. Mas para vocês terem uma ideia, o machine learning basicamente ele tá vindo para... E é uma tendência de mercado também, a gente precisa se qualificar para isso, né? Para encontrar, quando a gente se deparar com esse mercado, a gente está capacitado para continuar nele, né? O machine learning está vindo para substituir muitas pessoas, vai chegar um momento que a gente vai ter computadores, já tem isso, né? Você quer ver um exemplo de machine learning? Na verdade, o machine learning ele tem um pouco da inteligência, ele aprende também, né? Mas eu vou dar um exemplo bem grosseiro de machine learning, a gente tem totem. Você pode chegar, hoje em mercado, aqui onde eu moro tem mercado que eu já posso fazer o meu autoatendimento. Eu não posso dizer que aquilo é de fato um conceito de machine learning, mas é mais para vocês entenderem que as máquinas estão substituindo as pessoas, tá? E o machine learning ele vai aumentar isso ainda mais, tá bom, gente? Se ficou claro, beleza, se não, me pergunta de novo, a gente fala mais um pouco sobre machine learning para vocês entenderem. Vamos lá? Avançando, eu tenho no slide o Flutter, aí é um kit de desenvolvimento de interfaces, tá? Então, ele é desenvolvido pela Google, se não me falha a memória agora. É isso, está aqui, ó, criado pela Google, que vai possibilitar para a gente a criação de aplicativos que podem ser compilados nativamente. Ele é bem legal porque ele vai me dar uma ajuda aí com essa parte das interfaces, uma vez que eu não sou um profissional que entende da área de design, tá? Prototipagem, gente, é uma etapa daquelas que eu mostrei para vocês na situação problema 1, muito importante. Como eu havia mencionado, a prototipagem ela nos permite economizar muitos recursos, não só humanos, mas também financeiros. Tá bom? Então, a prototipagem me permite fazer isso. E aí eu tenho aí na etapa, que é uma etapa crucial, eu já mencionei, eu tenho a disponibilidade de algumas ferramentas, né, que são úteis aí. Eu tenho o Justmind, o Fluid, o XRP, né, no inglês, aí, se pronunciado no inglês, se não abrasileirar a pronúncia. E aí eu tenho uma fonte ali embaixo, tá, gente? Por que é legal as ferramentas online de prototipagem? Porque agora com esse novo movimento de mercado, esse comportamento da gente trabalhar home office, é muito comum você trabalhar, por exemplo, num projeto em que você tem que prototipar um projeto, mas você não faz isso sozinho, você faz isso enquanto equipe. Você vai estar numa equipe com no mínimo mais uma pessoa.
1, 2, 3, 5, dependendo da equipe, dependendo do problema, do projeto, enfim, tá? Mas com no mínimo mais uma pessoa. Para você trabalhar da sua casa com a pessoa da casa dela, ficaria inviável fazer isso de um outro jeito que não fosse por uma tecnologia online, inclusive que permite o trabalho colaborativo, né? Vocês, por exemplo, imaginando que sejam 2 pessoas, vocês 2 acessam a conta em uma dessas ferramentas de prototipagem e trabalham junto, um está vendo o outro trabalhar. Isso é muito comum agora nos dias de hoje, tá, gente? O trabalho colaborativo online, você vai ter muito isso, tá bom? Vamos avançar no slide para ganhar tempo. Bom, a gente tem aí agora mais 4 minutinhos, 3 minutinhos para a situação problema 2, tá? Gente, eu estou voltando um pouco antes do tempo que eu pedi para vocês, porque a gente vai conversando, porque agora é uma atividade interativa, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Vamos para a tela do computador, enquanto vocês estão vendo, eu estou com um Kahoot aberto aí. Eu vou pedir para vocês podem acessar pelo celular, vocês podem acessar pelo computador. Digitem aí, por favor, ou quem tiver o aplicativo, né, kahoot.it, tá? Vão entrando aí e a gente vai conversando. Enquanto eu vou deixar na tela do notebook aparecendo para vocês verem esse link. Lá vai ter um nickname para vocês colocarem o nome de vocês e um PIN. Vai pedir um PIN. O PIN que vocês colocam é esse código aqui, tá? Tá aí na tela. Eu vou aguardar vocês acessarem. Enquanto isso a gente vai conversando. Vou deixar a tela do notebook aparecendo e vou falando e vocês vão me ouvindo, tá? Bom, a gente estava falando um pouquinho aí dessa questão do machine learning. Eu vou até pedir que o polo de Mogi das Cruzes me dê um retorno, se ficou claro, se foi essa a dúvida, porque não ficou claro para a minha pergunta, mas eu entendi que era exemplos que vocês queriam, tá? A gente está caminhando para o final da nossa aula, eu tenho uma atividade interativa, se a gente conseguir gente para trabalhar nela, a gente vai, se não, a gente vai para o Android. Mas tem gente entrando aí já, o CFV, eu não vou falar CFV porque eu não sei o nome, Matheus, Pedro, Vinícius, legal, gente, Fabiano, tá? Pati Coelho, um olá para vocês, gente, Kemily. Vamos lá, eu vou esperar uns segundinhos. Esse tempo que a gente ia dar para vocês pensarem, vocês vão entrando e já vão pensando na nossa situação problema 2, tá, gente? Gedian, Rodrigo, vamos lá, André. Obrigado pela participação de vocês aí. A gente vai fazer uma atividade interativa. Opa, tem um Rocha ali, o mesmo sobrenome que o meu, camarada. A gente vai fazer uma atividade interativa, então vamos entrando, que aí eu falo com vocês, enquanto isso a gente vai conversando, tá? Mais uns segundinhos aí, a gente vai trocando uma ideia. A gente está caminhando novamente, repetindo, né? A gente está caminhando para o encerramento da nossa disciplina, tá? Agora, nessa atividade, a gente vai falar sobre características do profissional aí, né? Do desenvolvedor ou desenvolvedora de aplicativo de celular, né, gente? A gente pensar o que você precisa considerar aí no momento de desenvolvimento de um app. Foi a pergunta que eu fiz lá no começo, tá? Vamos entrando e a gente vai esperar mais uns segundinhos, tá, gente? É rapidão. E aí a gente vai ver que hoje, a aula de hoje, ela foi bastante teórica, mas toda essa fundamentação, como por exemplo essa coisa do machine learning, da inteligência artificial, gente, está cada vez mais comum. Vocês querem ver um exemplo de uso de inteligência artificial em dispositivos móveis? É esse lance do comando de voz, por exemplo. No Android, a gente tem o Google Assistente ali, né? Eu quero acessar, eu quero procurar, vou pensar aqui, né? Eu quero procurar um serviço de costura na minha cidade. Então, eu vou lá num comando de voz, gente, aquilo ali é inteligência artificial. Ele vai procurar tudo que está cadastrado de serviços que trabalham com costura, tá? Então, na hora de eu criar um aplicativo que utiliza ali inteligência artificial, eu preciso saber que existe essa possibilidade. Por isso a importância dessa parte teórica que a gente conversava agora, tá, gente? Então, me perdoem aí ter sido muito teórico essa primeira aula,
mas eu prometo para vocês que as próximas eu vou conciliar aí aquilo que é mais teórico, falar dos recursos e tudo mais, mas já mostrando para vocês a prática. E me comprometo também para até a próxima aula trazer para vocês um conteúdo complementar que mostre aí, por exemplo, a etapa de instalação. É uma coisa simples, alguns de vocês vão saber fazer do Android Studio, alguns não. Então eu vou fazer um passo a passo, mas a instalação é bem simples, tá, gente? É avançar, avançar, avançar e finalizar, né? Next, next, next e finish, tá bom? Bom, vamos lá, senão a gente não tem tempo. Leonardo, opa, outro xará ali do nome, tem um xará de sobrenome. Bom, gente, eu vou iniciar aqui a nossa... Peço desculpa para quem não conseguiu entrar. Nós temos agora, nesse momento, 39 participantes. Então, eu vou iniciar a atividade. São perguntas, vocês terão alguns segundos aí para responder, tá? Podem ficar tranquilos, vocês pensam e respondam aquilo que vocês acham que é certo, tá? 3 perguntinhas rápidas, vamos lá? Kathleen, Giovana, vamos lá, Isadora, vamos lá. Vou iniciar, tá, gente? Iniciando. Desenvolvimento mobile, nossa disciplina de graduação. Vamos lá pensar um pouquinho. Vou ler a pergunta também, tá? Um quiz. Uma estratégia que é fundamental para otimizar o processo de desenvolvimento de um app, gente. Aí nós temos as respostas aqui na tela, vocês olham as respostas e aí no dispositivo de vocês vão ter a cor e o símbolo, tá? No caso, o vermelho triângulo aqui é a criação de protótipos, tá? Então, ó, criação de protótipos, vermelho triângulo. A entrega de apps sem testes, o losango azul, a remoção da etapa de análise de requisitos e evitar a utilização de banco de dados. Qual vocês acham? Olha o tempo acabando. 5, 4, 3, 2, respondam. Ótimo. Quem respondeu a criação de protótipos, tá? A gente falou agora há pouco da prototipagem. É uma das partes importantes, é uma estratégia que é fundamental aí, ó, para otimizar o processo de desenvolvimento. A gente falava agora há pouco que a prototipagem ela é fundamental para isso, tá, gente? Então, a criação de protótipos. Vamos ver o ranking aqui. CVF está em primeiro, Pedro BH está em segundo, Guto em terceiro, Rocha em quarto e a Stephanie em quinto, tá? É um ranking que mostra para mim 5, vocês devem estar vendo a posição de vocês aí, mas no final a gente vai ter uma classificação geral dos 5, tá? Os de 1 a 3 e os dois, o quarto e o quinto também. Vamos lá? Segunda pergunta. O verdadeiro e falso, tá, gente? É possível desenvolver apps para iOS somente com Android Studio, com Java? Azul, verdadeiro, vermelho, falso. Vamos lá? Olha o tempo correndo. É possível desenvolver apps para o iOS somente com Android Studio, com Java? Vermelho, falso, azul, verdadeiro. Tempo, 5, 4, 3, 2, 1. É falso, gente. A gente não desenvolve, olha só, a gente falou um pouco, agora há pouco, né? Para iOS, quem lembra, iOS é o sistema operacional da Apple. Para iOS a gente usa, por exemplo, o ambiente de desenvolvimento Xcode, né? E a linguagem de programação utilizada é o Swift. Android Studio com Java a gente usa para Android, tá? Não para iOS. Então essa afirmação aqui ela é falsa, não é verdadeira, tá bom? Fiquem atentos aí aos detalhes que a gente tem falado nas aulas, tá? Vamos ver o ranking. CVF continua em primeiro, Stanley apareceu em segundo, Everton em terceiro, Wanderson em quarto e o Pedro BH está ali em quinto, tá? A nossa terceira e última pergunta, vamos lá? O Android Studio permite trabalhar com apenas uma linguagem de programação, 2 linguagens de programação, prototipação de tela somente, nenhuma das alternativas, tá? Esse aqui eu coloquei um tempinho maior para vocês pensarem, esse aqui o pessoal está participando mais, vamos lá. O Android Studio permite trabalhar com apenas uma linguagem de programação, opção vermelha, 2 linguagens de programação, a opção azul, prototipação de telas somente, a opção amarela. E nenhuma das alternativas a opção verde, tá, gente? Vamos lá? Tem tempo ainda. Acho que esse todo mundo vai conseguir responder. Eu acho que o tempo ficou... Me respondam aí, por favor, tá? Me mandem um feedback pelos tutores. O tempo que eu coloquei para as respostas foi curto, gente? Eu que agradeço aí, o Vinícius. Tá? Mogi das Cruzes me deu um retorno aqui. Acho que ficou claro. Obrigado, gente. Vamos ver a resposta. Acabando o tempo.
Opa, olha lá, 14 pessoas colocaram apenas uma linguagem de programação. 8 marcaram 2 linguagens de programação. 7 colocaram prototipagem de tela somente. E 11 marcou nenhuma das respostas, tá, gente? Eu mencionei com vocês agora há pouco que Android Studio trabalha com Java e eu comentei, se vocês buscarem no vídeo gravado depois, que ele implementou recentemente mais uma linguagem de programação. Portanto, Android Studio trabalha com 2 linguagens de programação, tá? 2 linguagens de programação. Uma é Java e a outra é Kotlin, beleza? Vamos continuar no slide, na tela do notebook, que a gente está acabando com os slides ali. Eu não vou voltar para o slide porque já está no finalzinho, tá? Vou só fazer uma recapitulação. Mas aí na tela do notebook, a gente está vendo o Android Studio aberto, tá, gente? Na próxima aula, no começo da aula, eu já vou providenciar para vocês um vídeo complementar, um conteúdo complementar, mas já mostro para vocês no começo da aula a tela. O meu está todo preto, vocês estão vendo o fundo escuro, porque eu uso um tema, o Dácula, né, que é um tema escuro. Eu gosto de trabalhar com tela escura, tá, gente? Economiza energia, prejudica menos a vista, enfim, cansa menos, tá? Então vocês estão vendo aqui um projeto criado no Android Studio. Eu vou criar, eu já fiz a etapa de instalação, tá? Então eu não vou fazer a instalação aqui. Eu vou criar um novo projeto rapidamente, só para a gente terminar a aula. Para eu criar um novo projeto, eu vou vir aqui em File, New Project, tá? Aí, ó, na hora que eu crio, eu vou no novo projeto, eu tenho aqui os templates, projetos templates disponíveis, tá? Então ele geralmente já me traz aqui nesse Empty Activity, né? O projeto vazio aqui, ó. Nota que eu posso criar projetos para fone e tablet, para iOS, olha lá, para relógios, tá? Para Android TV, como eu estava falando para vocês, ó, como é que eu vou desenvolver um aplicativo para rodar na TV. Para automativo ali é o carros, tá, gente? A gente já tem Android rodando em carros, aí funcionando em carros, tá? E coisas com Android, tá? Então eu posso escolher para qual tipo de ambiente eu vou criar o meu projeto. Então eu vou deixar aqui fone e tablet, vou clicar em Empty e vou clicar em Next. Vou parar nessa tela aqui, a gente vai retomar dessa tela na próxima aula, eu vou refazer o procedimento também, tá? Eu vou entregar para vocês um conteúdo complementar, fiquem tranquilos. Trago para vocês uns videozinhos de coisas que não dá para explicar durante a aula, tá, gente? A gente tem pouco tempo, então, por exemplo, o processo de instalação, prometo para vocês, faço um vídeo mostrando esse processo de instalação, explicando passo a passo, é muito simples, vocês vão ver que é muito simples. E aí faço o processo de instalação e já faço a criação do primeiro projeto. Isso eu faço no material complementar para vocês estudarem a mais aí, além daquilo que a gente está fazendo nas aulas. Se vocês estudarem, tiverem alguma dúvida e se quiser trazer para a aula ao vivo, gente, podem ficar à vontade. Tragam para a aula ao vivo que eu abro aqui em tempo real e já mostro e a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá? Vamos encerrar no slide? Vamos lá para o slide? Tem uma pergunta para a gente refletir aí e ir para casa com essa pulga atrás na orelha, né? O Android, como sistema operacional de dispositivos móveis, continuará crescendo no mercado em geral? O que vocês acham aí, depois que a gente viu naquele gráfico, um gráfico que mostra a ascendência, né, de crescimento, de uso, né, do sistema Android no mercado? Vocês acham que ele continua crescendo? Vocês acham que vai ter uma queda? O que vocês acham? Será que nesse contexto pode surgir um outro sistema operacional para dispositivo móvel que desbanque aí o Android dessa liderança? Então vai ficar aí para a gente pensar um pouquinho, tá? Vamos lá no slide novamente, fazer aí a recapitulação na aula de hoje. A gente falou bastante sobre tendências de mercado, as tecnologias, os ambientes de desenvolvimento, né, utilizados para Android, para iOS, os ambientes híbridos que convertem na hora do build ali, o React Native, que é muito interessante, que ele converte o código para um código nativo, dando acesso a recursos que só funcionam se compilados com código nativo, tá? Então foi tudo isso que a gente viu na aula de hoje, tá, gente? E aí, bom, a gente tem aí os tópicos, né? O framework, os sistemas operacionais que a gente aprendeu, as tendências de mercado e tudo mais. Pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês nessa primeira aula, tá? A gente vai conversando ao longo das próximas aulas, nós temos mais 3. Pretendo desenvolver um trabalhinho prático com vocês, falo com vocês sobre ele na próxima aula. Um abração para todo mundo, boa semana e até a próxima aula.